Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria estarmos novamente reunidos, né? Não da forma como nós gostaríamos, presencialmente, mas já é uma alegria nós podermos estarmos aqui reunidos virtualmente, tendo a oportunidade de compartilhar novamente o conhecimento que a doutrina espírita nos traz e que nos traz tantos benefícios. Desde a semana passada, última segunda-feira, dia 23 de novembro, a Sociedade Espírita Amor e Caridade deu início, então, a esse novo sistema de palestras que serão transmitidas através das lives, durante todas as segundas-feiras, até o dia 28 de dezembro, né? Todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. Então, gostaria também de convidar a todos a participar das lives, fazendo as suas perguntas, os seus questionamentos, aí nos comentários, e no final da exposição, nós passaremos, então, as questões ao palestrante, e, na medida do possível, ele vai fazer os esclarecimentos, né? Quem vai conversar conosco hoje é o Solano Reis. Ele é colaborador e palestrante aqui da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e ele vai abordar hoje o tema a moral autônoma e a liberdade de consciência. Então, eu vou passar agora a palavra para o Solano, já fazendo o meu agradecimento, e boa noite, Solano, e seja bem-vindo. Olá, é uma satisfação a gente retornar a falar sobre a doutrina espírita, né, neste período diferente que nós todos estamos vivenciando aqui no nosso planeta, que é um período de recolhimento, é um período de muito cuidado com a saúde, não só a nossa, mas de todas as pessoas que estão ao nosso entorno, e valendo-se então desta possibilidade que o mundo virtual nos oferece, nos encontramos aqui para falar então sobre esse tema, moral autônoma e a liberdade de consciência. Para a gente começar, Luciana, é importante a gente trazer uma conceituação inicial, bem pé no chão, né? Uma conceituação assim, sem grande profundidade, para que a gente possa então adentrar nessa questão aí de grande importância no esclarecimento do papel, né, da doutrina espírita e da religiosidade e da filosofia na vida de todos nós. Então, vamos começar com a palavra, com a expressão moral, que é uma expressão latina, que vem de moralis, que denota relativo aos costumes. Então, a moral ela pode ser definida, e essa é uma palavra tanto quanto autonomia, tanto quanto liberdade, e tanto quanto consciência, é uma expressão que tem uma gama muito grande de definições, de usos em vários campos do pensamento, na filosofia, no direito, na sociologia, enfim. A moral está presente em vários ramos do nosso conhecimento humano. Então, a moral está relacionada aos costumes e pode ser definida como um conjunto de valores, de normas e de noções daquilo que é certo e errado, de modo que essas regras estejam dentro de uma determinada cultura ou sociedade. Então, a moral, ela está dentro de um conjunto, ela está dentro de um sistema, né, cultural ou dentro de uma sociedade. A moral, ela tem algumas definições e alguns formatos de ser vista, né? Então, normalmente, os doutrinadores, os pensadores, separam a moral de duas maneiras. Primeiro, a moral natural. A moral natural não é uma criação do homem. Ela advém de um conceito de bem já pré-existente, ou seja, ela é anterior ao homem, e não está relacionada à ideia de tempo e nem de local. E a moral positiva, ela é explicada por três vertentes de pensamento. Moral autônoma, uma delas, que é baseada no conceito de bem individualizado à consciência de cada ser, de cada indivíduo. E essa moral autônoma,
ela não sofre influências externas, ou seja, é aquele conjunto de valores do indivíduo. E esse indivíduo, esse ser autônomo, ele não sofre influência externa na sua moral, ou seja, na forma como ele conceitua o bem e o mal. O segundo modo é a moral social. Esta é mais conhecida. Por quê? Porque ela não nasce da vontade do indivíduo, mas sim de princípios e critérios que orientam a vida social de um povo em determinada época e local. Aqui nós podemos citar um exemplo. A gente pode se reportar, por exemplo, ao Brasil no período da escravidão, né? Lá no período do Brasil colonial, onde a mão de obra basicamente era escrava, né? Na agricultura, nas fazendas, o costume era se utilizar da mão de obra de índios no início e depois dos povos africanos. Pois bem, nessa moral social, a escravidão era algo admitido como normal, como ético, como possível, inclusive dentro das conglomerações religiosas. Então a gente pode imaginar assim um grupo de pensadores jovens, advogados, escritores, jornalistas, até um ou outro boêmio que se encontra periodicamente para debater as questões cruciais da nação e do mundo. E esses jovens, esses pensadores, em regra, tinham uma influência europeia, que já naquele período ali em que o Brasil seguia ainda como um país escravagista, como uma nação escravagista, já na Europa já não havia mais esse costume. E os pensadores, os filósofos, e mesmo todas as autoridades não mais apoiavam esse tipo de exploração. Esses jovens pensadores, esses abolicionistas, eram considerados como seres que lutavam contra a pátria, eram antipatriotas. Ou seja, o posicionamento colocado por essa juventude, por esses pensadores, era na concepção de governos, das estruturas da época, né, da questão dos proprietários de terra. Esses jovens eram considerados imorais. Por quê? Porque atentavam contra uma regra que era tida como verdadeira, como justa, como benéfica, e de algum modo, se imaginava naquele período que praticamente tudo ia água abaixo. A economia ia para o ralo, os meios a produção toda ia ficar inviabilizada. Por quê? Porque aquele indivíduo que estava ali, o escravo, seria liberto. Então, esses indivíduos que, de algum modo, defendiam uma ideia justa, nos dias de hoje, como a gente sabe, naquele período, naquele momento histórico e naquele local, eram seres imorais, eram antipatrióticos, né? Eram agitadores e muitas das vezes eram perseguidos, então, pelos políticos da época. Nós temos ainda, após a moral autônoma e moral social, a ética religiosa, dentro dessa questão moral. A ética religiosa é aquela concepção de bem que é repassada pelo sistema religioso. O fiel, que confirma sua fé, age com autonomia e liberdade. Contudo, em qualquer caso de conflito, há uma ética superior que atua para que os preceitos religiosos, ou seja, para esse pensamento, essa norma, seja observada mesmo com o uso de uma força superior, como, por exemplo, a punição, através da divindade, e não pela vontade livre do indivíduo. Aqui a gente entra, né, falando em ética religiosa, dentro daquela questão da fé cega e raciocinada, né? Na ética religiosa da religião dogmática, existe uma ordem
existe uma organização pré-existente e o indivíduo adere. Ele adere com a sua fé, com o seu trabalho, com a doutrinação. Qual é o objetivo desse trabalho? Ele busca aderindo à salvação da sua alma. Já na fé raciocinada, dentro do processo de construção filosófica da doutrina espírita, não há esta adesão, ou seja, o indivíduo busca, através do autoconhecimento, através da leitura, através do estudo, a conexão com informações, com dados, com uma filosofia que possa proporcionar o seu crescimento individual espiritual. Aqui o homem é visto como todo. Por quê? Porque ele é capaz, através da informação, através do seu convencimento, através do seu estudo, ele junta informações suficientes para que ele seja dono do seu destino. Então, aqui não há uma adesão pura e simples. E na doutrina espírita, na filosofia espírita, tudo pode ser estudado, tudo pode ser analisado e mesmo pode haver questionamento em relação a determinados pontos. A gente sabe, por exemplo, que o Livro dos Espíritos é um livro de questionamento, é um livro filosófico, onde é colocada uma questão e a espiritualidade responde. Muitas das vezes, Allan Kardec vai questionar de uma maneira mais efetiva, buscando um aprofundamento da resposta para que haja clareza na informação. Vamos agora ao termo autonomia. Autonomia se concebe como uma lei interna. Ela nasce de uma expressão grega, auto, que é de si mesmo, e nomos, que é lei. Então, aquele que estabelece suas próprias leis é o autônomo. É um conceito de moral, é um conceito de política, que está presente também na filosofia e na bioética. Para o filósofo Kant, autonomia está ligada à capacidade do homem de se tornar esclarecido, aprendendo a guiar sua vontade com o uso da razão. Chegamos agora na consciência. E a consciência é um termo também muito amplo, muito utilizado em vários setores do pensamento. A gente sabe, por exemplo, na parte religiosa se fala muito em consciência, na filosofia, também se fala no direito sobre a questão da consciência humana. Então, a consciência também tem um sentido moral. Trata-se da habilidade, da capacidade, da intuição ou julgamento do intelecto que distingue o certo e o errado. É uso corrente no discurso, no nosso dia a dia, a utilização de termos como ouvir a voz interior, que significa ouvir a consciência, que significa buscar no intelecto ou na intuição um julgamento mais adequado diante de uma situação. Também se usa, por vezes, a expressão luz interior. Nas ciências jurídicas, esse termo consciência, ele é muito importante. Por quê? Porque ele pode determinar a relação entre um ato cometido e o resultado, que pode ser previsto ou não pelo próprio indivíduo. Chegamos à liberdade. Pois bem, lá nos anos 70, e isso já faz algum tempo, não é verdade? Havia um slogan, havia um jingle de uma publicidade muito conhecida, especialmente entre os jovens, naquele período de mudança, de formato, de moda, e mesmo de comportamento social. Havia um jingle que dizia: liberdade é uma calça velha azul e desbotada, que você pode usar do jeito que quiser. É claro que, desta forma de contestação, na forma de romper um paradigma, até a forma do indivíduo, até o uso de uma roupa, pode demonstrar um ato de rebeldia, de busca de liberdade, de busca de expressão de um sentimento. No entanto, depois, é claro, com a massificação, com o modismo, com a divulgação, tornando-se esse ato um ato corriqueiro, ele já perde esse sentido
né, de contestação e de busca de liberdade. Mas a liberdade é um tema de profundas discussões, especialmente na filosofia. E há três formas fundamentais de se atuar nesse tema. Há uma conceituação que define três formas de ver a liberdade. A primeira delas é a liberdade com autodeterminação ou autocausalidade. O foco nessa liberdade com autodeterminação seria a ausência total de condições ou limites. Ou seja, o indivíduo, o ser pensante, é dono do seu agir. A segunda forma de liberdade é a liberdade como necessidade. A liberdade, neste caso, não reside sobre o indivíduo, mas sobre um todo. A discussão está na ordem universal ou divina. E temos a terceira forma, que é a liberdade como escolha ou possibilidade. Essa forma de liberdade ela é finita. Por quê? Porque ela está restrita aos limites e condicionamentos. Aqui a liberdade incondicional ela é totalmente abandonada. Então podemos entrar, então, depois dessa breve introdução sobre o uso desses termos em vários ramos do conhecimento, né, sobre essa questão da religiosidade, a questão dos costumes sociais, do comportamento do indivíduo dentro da sociedade, através da sua busca por autonomia e também pela sua liberdade de consciência. O Allan Kardec vai abordar o tema lá na questão 830, questão 836. O Allan Kardec vai perguntar para a espiritualidade: terá a liberdade de consciência uma consequência de pensar? E a espiritualidade vai responder para Allan Kardec: a consciência é pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, a nossa liberdade plena, a liberdade do ser humano de se manifestar nos dias de hoje ou em qualquer tempo, ela reside tão somente no pensamento. É o único local, é a única forma que o homem encontra a total liberdade é na forma de pensar. E vejam bem, nos dias de hoje, nós, indivíduos, temos muita informação e muita forma de pressão para pensar assim ou assado. As redes sociais contribuem de maneira significativa para a unificação de pensamento. Por quê? Porque jogam em cima da discussão e da polarização. Certo e errado. Não existe o caminho do meio, não existe uma outra possibilidade. E no momento em que o ser humano entra nessa dicotomia do certo e do errado, para as verdades que são colocadas, né, por outra pessoa, pelo pensamento de um político, pelo pensamento de uma liderança religiosa, pelo pensamento de um grupo empresarial, de um grupo econômico, enfim, ele está alienando a sua liberdade, inclusive de pensar. Por quê? Porque, em regra, nos dias de hoje, o pensamento ele já vem dirigido, né? Especialmente pelas redes sociais, toda aquela informação já traz uma dicotomia, ou seja, o indivíduo é desse lado ou do outro. Isso é claro que cria uma dissensão social. Isso é claro que prejudica nas relações, inclusive nas relações familiares. Não são poucas as famílias que entram em debates profundos e criam-se inimizades pela forma de pensar ou pela forma de compartilhar, pela forma de difundir informações, sejam elas falsas, sejam elas verdadeiras, enfim. Então, nos dias de hoje, essa autonomia, esse governo próprio, essa lei que impulsiona o indivíduo, que vai lhe dar liberdade, que vai lhe trazer consolo também, porque ele sabe que ele, indivíduo, é o dono do seu destino. Então, é importante a gente pensar que, muitas vezes,
a organização religiosa em si, que muito contribuiu para o desenvolvimento da sociedade, em alguns momentos, quando ela está aliada, né, dentro de um sistema social, político, muitas vezes essa corrente religiosa acaba muito mais por prejudicar o ser humano. Por quê? Porque cria um embaraço, cria um local, né, onde o indivíduo vai ser maneteado na sua vontade, na sua determinação e na sua conduta no dia a dia. Então, é importante que se pense sobre a questão da nossa liberdade de pensar, da nossa liberdade de escolha, da nossa autonomia nas decisões que nós podemos tomar no dia a dia. Porque todos nós somos responsáveis por aquilo que fizemos e pelo futuro que nós estamos criando na nossa existência. É claro que muitas vezes, o indivíduo se sente confortável em transferir, por exemplo, para a divindade, em transferir para o outro, né, questões cruciais da sua existência. Nos dias de hoje, é muito comum, por exemplo, que se atribuam fenômenos naturais à vontade de Deus, à vontade da divindade. Ou então a conjunção espiritual que está pensando na forma de conduzir o futuro da humanidade ou da Terra, enfim, dentro de um sistema quase como se nós, indivíduos, seres humanos, fôssemos fantoches da vontade da divindade, da vontade de Deus, da vontade do outro. Na realidade, nós chegamos à conclusão, analisando a doutrina espírita, pensando filosoficamente, que nós somos os donos do nosso destino, nós somos os construtores da nossa estrada. E somos donos, né, da nossa vontade. Se estamos sujeitos dentro de uma convivência social a regras, que todos nós estamos, né, isso é inegável, porque assim é necessário, pelo menos nesse momento da humanidade, que a gente tenha governos, que a gente siga determinados padrões previamente definidos, para que a gente não caia num caos social e para que a comunidade possa conviver com uma pretensa harmonia. Então, é importante, quando a gente pensa em termos de religiosidade, em termos de doutrina espírita, que nós somos os construtores, então, né, do nosso caminho. Há forças espirituais, sim, sim, mas a nossa vontade, a nossa determinação, a nossa autonomia, a nossa liberdade de escolha é aquilo que vai fomentar o crescimento da nossa consciência espiritual, da nossa longa existência. Por quê? Porque nós nascemos há muito tempo atrás, enquanto seres espirituais, e aqui nós viemos diversas e diversas vezes para criar um caminho que nos leve lá na frente, aquela felicidade que nos cabe. Quando se fala assim de chegar à luz, é exatamente isso. É chegar num ponto onde a base da existência humana não esteja relacionada à dor, não esteja relacionada ao sofrimento, não esteja relacionada à guerra, não esteja relacionada à contenda, e nem a disputa seja o grande fator motivador para o crescimento das pessoas. A gente sabe que hoje, em termos de desenvolvimento social, há uma grande preocupação na disputa, na luta para se chegar na frente do outro. Nós estamos vivenciando, nesse período agora de pandemia, um momento onde há uma interdependência, ou seja, o indivíduo tem que cuidar de si, da sua saúde, tem que manter-se vigilante para que a sua família, para que as pessoas próximas não sejam atingidas. E essa é uma forma também de desenvolver uma consciência cidadã. Essa é uma forma também de buscar o bem do outro, ou seja, cuidando da sua saúde, cuidando da sua forma de pensamento, não articulando as guerras, sejam elas virtuais ou próximas, né, dentro da sua convivência no dia a dia. Então, é importante que
todos nós busquemos, como fala Kant, né? Busquemos o esclarecimento, busquemos o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Aquela conversa que se tem dentro do princípio de Sócrates e Platão, de conhecer a si mesmo, de reduzir os seus, entre aspas, né, os seus defeitos, os seus vícios, e investir no crescimento espiritual, nas virtudes, na busca de uma harmonia própria, né, no seu dia a dia, mas que também que essa harmonia possa se expandir para o seu âmbito familiar e mesmo para o meio em que a gente vive. Luciana, eu estou à disposição se houver alguma colocação ou algum questionamento em relação a esse tema. A gente sabe que é um tema muito amplo, né? Que a gente poderia abordar assim de várias formas, de várias maneiras, mas nós procuramos ser assim extremamente sucintos dentro dessa amplitude tão grande que o tema nos traz. Solano, nós não recebemos por enquanto aqui as questões, mas então, pessoal, se tiver alguma dúvida, já pode colocar que nós vamos passar. E eu gostaria de colocar, tendo em vista o que tu tem colocado aí sobre o conforto, né? Às vezes é mais confortável, quando a gente fala assim na moral, ter alguém que nos diga o que nós precisamos fazer. E a gente sabe que a doutrina espírita, diferente de outras crenças, enfim, ela não impõe nada, a doutrina espírita não proíbe nada, e ela também não nos obriga a nada, né? Ela expõe ali as suas questões e expõe, e nós, através da nossa liberdade de consciência, através da nossa fé raciocinada, do nosso livre-arbítrio, é que vamos decidir, né, se a gente vai tomar aquelas atitudes, se a gente vai, o que nós vamos fazer. Então, eu gostaria de colocar um exemplo, trazendo para o nosso cotidiano, né, e aí eu queria só depois que tu colocasse se isso está de acordo com uma moral autônoma, né? Porque um exemplo, um indivíduo que sai de casa e ele pega o seu automóvel e ele decide que ele vai colocar o cinto de segurança porque ele sabe, ele entende que isso vai lhe dar mais proteção, né, em caso de um acidente, que pode evitar os ferimentos, enfim, pode salvar a sua vida. Ele toma essa atitude porque ele entende isso, porque ele compreende a importância de se proteger usando o cinto de segurança. Diferente de um outro indivíduo que também sai de casa, coloca o cinto de segurança, mas ele faz isso com medo, ou, digamos, para não sofrer a consequência de levar uma multa, de perder pontos na sua carteira de motorista. Então, aquele indivíduo que entende a importância desse ato, ele está agindo com a moral autônoma, ou seja, ele já compreendeu, né? Está agindo por ele mesmo. Seria esse um exemplo de moral autônoma? Assim, como eu falei, para Kant, essa questão da nossa autonomia, né? Nós temos uma capacidade de nós nos tornar esclarecidos. Então, no momento que eu tenho o esclarecimento de que é importante eu colocar o cinto de segurança, por quê? Porque em caso de acidente, eu indivíduo, estarei me protegendo a minha saúde, protegendo a minha família, protegendo o outro, né? Que pode estar comigo, ou o outro que, enfim, que está dentro do veículo, no carona ou no trabalho. Quando eu tomo essa decisão consciente de que eu devo fazer isso porque isso é bom, né? Porque isso me traz um benefício, não econômico, não financeiro, mas que no momento em que eu tomar uma atitude, eu estou colaborando para o meu desenvolvimento. Quando isso é consciente, isso é uma moral autônoma. Quando o indivíduo anda na rodovia e ele pisa no freio só quando tem o dispositivo, o pardal, o controlador de velocidade,
porque ele não quer ser multado, aí não é uma moral autônoma, né? Aí ele está tentando valer-se de uma regra humana, de um preceito, de uma norma para levar vantagem. Ou seja, ele anda a 140 na rodovia, né? Aí chega no pardal, no controlador de velocidade, ele baixa a 80. Por quê? Porque ele não quer ter o prejuízo. Ele não está pensando, na segurança da rodovia, ele não está pensando na segurança do outro e nem na sua, né? Ele está valendo-se de uma arbitrariedade, né, de uma, entre aspas, uma liberdade que ele tem, né, de seguir ou não a lei, mas ele não está seguindo a moral, nem a moral social, né, nem a moral autônoma. Solano, então, assim, a gente pode colocar que dentro da doutrina espírita, né, Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina, ele sempre prega essa liberdade, né, do pensamento. Ele sempre foi contrário à escravidão, assim como a escravidão do corpo, a escravidão da mente, né? Então, a gente tem essa liberdade de pensar, que é a fé raciocinada, que é um dos principais pontos da doutrina espírita. Então, se tu puder colocar um pouquinho sobre isso, a importância de nós sabermos por que, não só porque nós fazemos o que a gente, o que nos disseram, né? Eu faço isso porque a doutrina espírita me diz que tem que ser assim, ou eu faço isso porque a lei me diz que tem que ser assim, mas sim a importância de eu tomar as determinadas atitudes, porque eu entendo, eu sei que esta é a melhor forma. Então, a importância da gente desenvolver esse conhecimento, né, o autoconhecimento, como tu falou, mas também buscar, através da doutrina espírita, enfim, esses princípios, mas entender por que eu estou aplicando esses princípios na minha vida. Eu tenho observado assim que, em regra, o indivíduo que adere a um grupo religioso, a qualquer tipo de organização religiosa, em regra, ele tem um pensamento de buscar o seu crescimento, buscar seu desenvolvimento. É óbvio, né? Mas aqui nós temos uma diferença entre o espiritualismo, onde se encontra a filosofia espírita, onde se encontra a doutrina espírita, e os demais ramos religiosos e de construção da fé e do caminho espiritual dos indivíduos. Às vezes existe dentro das organizações religiosas, um temor pelo outro, né? Então, o indivíduo está dentro de um grupo religioso, ele está se cuidando para que não seja visto que ele faz determinada coisa, para que ele não receba uma punição lá da divindade, né? Dentro daquele sistema de penas e de contemplação e de premiação, né? Penas, castigo, pecados, contemplação, ou seja, abrir-se para olhar, para admirar, né, as figuras ou os pensamentos e o prêmio que seria, no caso, a salvação da sua alma e um lugar ao lado do Pai, né, como religioso dele. Na doutrina espírita, como ela é baseada em filosofia, o pensamento cada indivíduo tem uma história espiritual. Então, não adianta ele parecer isso, parecer aquilo, porque a sua moral interna é que vai determinar o seu caminho. Então, não adianta ele ir para a sociedade ser excelente, né? Não adianta ele botar no jornal que fez determinada coisa. Se aquilo não for do coração, se aquilo não for um ato voluntário, um ato verdadeiro, carregado de bondade, aquele ato ali é para inglês ver, né? Ele não tem um resultado espiritual do adiantamento do indivíduo, do crescimento e do desenvolvimento da espécie, né? Então, dentro da doutrina espírita, nós descobrimos que nós somos os responsáveis diretos pelo nosso futuro espiritual. Nós somos os indivíduos que constroem o futuro.
a nossa caminhada. Então, independente da existência de algum código punitivo, ou coisa e tal, como há nas religiões dogmáticas, na doutrina espírita é o indivíduo buscando o entendimento para desenvolver a si mesmo. Então, no momento que ele, indivíduo, dá passos à frente, a civilização avança. Né? Ah, é só um. Bom, é melhor que seja um do que nenhum. Então, no momento que o indivíduo cresce, no momento que ele dá o passo à frente, em termos de desenvolvimento de consciência, em termos de lucidez de pensamento, em termos de autonomia, de busca de liberdade, esse indivíduo que deu um passo à frente, ele carrega também a humanidade consigo. Né? Então, o fato de haver uma melhoria individual, que pode parecer muito pouco, não é por quê? Porque nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Né? Mas o momento que 1, 2 indivíduos vão crescendo nesse processo, e veja bem, o crescimento é em relação a ele mesmo. O crescimento é em relação à sua história espiritual. E não depende do outro. Né? Não depende da vontade da divindade, não depende da vontade da espiritualidade. O que importa é que o indivíduo tenha a possibilidade de crescer em termos de consciência, de se desenvolver enquanto cidadão aqui na Terra e enquanto ente espiritual. Solano, repassando então uma pergunta aqui dos participantes da live, a moral autônoma é uma qualidade inata ou ela é uma conquista do espírito? Olha, essa é uma questão bem ampla, né? E bem assim difícil de se conectar. A moral, a gente pode dizer assim que em regra, o homem carrega essa questão da moral natural, ou seja, ele nasce de algum modo sabendo aquilo que é certo, o que é errado, o que é apropriado, o que é inapropriado, o que é justo, o que é injusto. Em regra, o homem nasce, né? Trazendo isso no seu íntimo ser. Então, muitas vezes ele pode, ao longo da sua caminhada, ele pode não observar isso. Por quê? Por causa da pressão social, por causa da necessidade de construir uma carreira, de buscar um caminho que lhe dê satisfação, que lhe traga conforto, que lhe traga bens materiais. Então, muitas vezes, ele pode se alienar dessa moral natural, dessa sua autonomia de se determinar pelo caminho mais adequado. Mas eu diria que sim. Essa moral autônoma, ela me parece assim bem natural quando o homem está num processo de busca de construção do seu ser, né? Quando ele aliena desde novo, quando ele está muito sujeito às questões da pressão social, da pressão do seu meio, seja ela da família, seja ela da questão religiosa, política, enfim, fica bem mais complicado, né? Essa moral autônoma transparecer assim de maneira mais efetiva. Mas eu creio que sim, eu creio que todos nós carregamos no nosso íntimo ser essa possibilidade de termos uma maior autonomia, de termos aquilo que se chama de vontade, né? A nossa mãe, a nossa avó dizia que vontade é coisa que dá e passa, né? Mas na verdade a gente estudando, a gente sabe que vontade é aquela força que faz com que o nosso espírito viva e que busque melhorias, e que busque o caminho, né, mais justo para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Solano, vou repassar então uma outra pergunta que diz assim: o espírita, então, deve ser um livre pensador no sentido de analisar informações, inclusive supostamente ditas espíritas? Pergunto, pois muitas vezes pessoas acreditam fielmente nas informações de escritores, médiums e palestrantes espíritas. Pois é, essa é uma questão muito importante, né? Nós que estudamos a doutrina espírita, que pensamos, que divulgamos, nós temos que crer na autonomia, né? Na liberdade plena.
inclusive de não entender determinada questão, de buscar esclarecimento em relação a determinado trecho, a determinado ponto, que para muitos é corriqueiro, é tranquilo, é aceitável, mas se o indivíduo racionalmente não entender determinado ponto da doutrina, não há problema nenhum, não é nenhum pecado mortal, né? Ninguém vai ser punido por isso. Pelo contrário, essa necessidade de esclarecimento é que contribui para o desenvolvimento da consciência. Essa necessidade de buscar a informação mais justa, a informação mais acertada, mais adequada para determinado momento, é aquilo que oxigena a doutrina espírita, que faz com que ela se torne realmente uma coisa extremamente importante e interessante, porque nós não estamos num caminho de pensamento único. A gente está vivenciando, através da doutrina espírita, um amplo caminho, né? Onde a pessoa que somente se sente bem lá na sociedade, na palestra, que se sente bem porque lê um determinado livro de um médium, está tudo certo, está tudo tranquilo. Agora, a formação da informação, a formação daquele ambiente intelectual mais qualificado e que amplia a nossa visão de mundo, essa forma de pensar essa liberdade é muito importante, né? Inclusive desconfiando de mensagens, entre aspas, ditas mediúnicas. Por quê? Porque é claro que o médium pode estar vivenciando, naquele período ali, alguma interferência. Ele pode, através do seu interesse, através do grupo que pertence, através das suas conexões políticas, sociais, econômicas, enfim, filosóficas, ele pode ser sugestionado. Ou ele pode receber uma informação e transcrevê-la de maneira diferente. Isso acontece na comunicação, né? Quantas vezes a gente vê traduções mal feitas, né? O indivíduo ouve uma coisa e escreve outra. Ou ele ouve uma história e conta diferente, né? Em termos de mensagens mediúnicas, tudo é possível. O que não se pode, o que não se deve, é criar divindades. Ah, se vem do médium tal, é tudo 100%. Eu posso assinar embaixo, né? Posso criar aqueles cardzinhos do Facebook e tocar para todo mundo que aquilo é 100%. E a gente sabe que no mundo do pensamento sempre há possibilidade de controvérsia, sempre há possibilidade de outra interpretação. Por que nós vamos alienar essa possibilidade? Por que nós vamos fechar, né, o pensamento para alguma outra discussão, para alguma outra conclusão que não e muitas vezes nasce dentro dos próprios trabalhadores espíritas, né? Muitas vezes um médium divulga algo assim e o outro recebe uma mensagem diferente, né? Por quê? Porque o mundo das ideias é muito amplo. E a espiritualidade não está afastada do mundo das ideias, pelo contrário, ela está vivenciando com muita intensidade nesse diálogo entre nós que estamos aqui nesse plano, a espiritualidade e toda essa conexão que tem com leis naturais, com física quântica, com pensamentos filosóficos. Então, tudo é muito amplo. E nós não podemos fechar em cima de um médium, de uma mensagem, só dizer aqui está a verdade. E quem não concordar, está fora. Isso não pode ocorrer, não ocorre, né? Não ocorre, mas, por vezes, a gente sabe que trabalhadores, que palestrantes têm as suas preferências. Se utilizam de determinadas bibliografias que mais convêm ao seu pensamento e ao seu próprio entendimento e à sua construção intelectual. Solano, passando então mais uma pergunta, gostaria que falasse sobre a diferença entre a liberdade libertinagem e a liberdade responsabilidade. Aqui nós temos uma questão moral, né? Quando a gente fala em libertinagem, a gente não está falando mais em liberdade, né? A gente já está julgando, já estamos aqui numa concepção de julgadores, de juízes. O que é libertinagem? Libertinagem, a grosso modo,
é o exagero, né? É a sensualidade excessiva, é a lascívia, é a exposição desenfreada aos sentimentos mais egóicos, na busca do prazer desenfreado e tal. Isso é desarmonia, isso não é liberdade, né? A liberdade em si é aquele sentimento, aquele ímpeto que nós temos de fazer valer a nossa vontade, de fazer com que a nossa busca ela seja validada no mundo dos fatos. Essa é a liberdade que nós temos, é aquilo que nós pensamos, é a nossa vontade. No entanto, ela sempre está adstrita a normas sociais, a comportamentos socialmente aceitos, a normas jurídicas, a validação cultural, né? E isso é fato. A nossa liberdade ela vai sendo, entre aspas, podada pela estrutura social, pela convivência cultural, pelo meio que nós vivemos. Isso é normal, né? Agora, a libertinagem já é outra coisa, né? A libertinagem já é aquela ânsia, aquela busca pelo prazer de maneira despudorada e desarmônica. E é claro que sempre que nós saímos de um contexto harmônico, o nosso corpo paga e a nossa parte psicológica, a nossa parte sentimental, a nossa parte espiritual também vai ser atingida, né, a longo prazo ou a curto prazo. Bom, nós já estamos nos aproximando aí do nosso horário de encerramento, né? Então, eu já queria deixar aqui o meu agradecimento ao Solano e queria passar a palavra para ele antes de fazer o nosso encerramento, para que ele possa se despedir aí de todos. Eu acho que nesse momento, Luciana, é importante a gente se conectar muito com a nossa liberdade, com a nossa autonomia, da nossa vontade, dentro da construção de uma consciência ampla, né? Porque a gente está vivendo um momento aí em que verdadeiras guerras se estabelecem durante o dia a dia, né? Seja por conotações políticas, religiosas, por preferência, ou por, muitas vezes, levados por uma estupidez momentânea de alguém, né? Então, muitas vezes se estabelecem determinadas guerras que são desnecessárias para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Que todos nós possamos pensar com autonomia, saindo desse duelo tão prejudicial que é para a nossa vivência em comunidade. Todos nós possamos nos conectar assim com os pensamentos mais tranquilos, com a construção de uma sociedade mais justa, mais plena, né? Valorizando o outro, independente das suas preferências sexuais, da sua raça, da sua determinação religiosa, do seu partido político, da sua questão econômica e das suas preferências. E que a gente possa desenvolver a nossa consciência a partir da nossa necessidade de crescer. Né? Cada um de nós possa buscar o nosso desenvolvimento da maneira mais tranquila e mais séria possível, dentro desse período aí onde há muito oba-oba, onde há muita discussão ineficaz e onde há muitas propostas que muitas vezes flertam muito mais com o obscurantismo, com a falta de lucidez, do que com a busca de um crescimento social. Então, muito obrigado pela oportunidade. E como disse no começo, é um tema muito amplo, né, que a gente ficaria muito tempo aí debatendo e discutindo, mas o tempo urge, né, e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. Bom, agradecemos então mais uma vez ao Solano pelo tempo, por ter se dedicado, pelo conhecimento que compartilhou conosco. Agradecemos a todos que participaram da live. É uma alegria nós podermos estar novamente juntos. Em breve poderemos estar realmente reunidos, né, presencialmente. Mas enquanto isso não acontece, vamos seguindo dessa forma. E eu gostaria de convidar a todos para a próxima segunda-feira, no dia 7 de dezembro, às 20 horas. Novamente, nós teremos, então, uma palestra, aqui através da live, com o palestrante convidado Marcelo Henrique, e ele vai abordar o tema: a força do Espiritismo está em sua filosofia, ao apelo que faz a razão. Então, estão todos convidados.
né? Hoje nós encerramos, então, por aqui. O meu agradecimento, a participação de todos e uma boa noite a todos.